Uma boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos, amigas que nos assistem nesse momento em que nós queremos trazer novamente mais uma palavra de Deus sempre consoladora para os corações, para a vida, para a alma de cada um de nós. A nossa reflexão de hoje, ela vai se fundamentar sobre o Salmo número 1. O primeiro salmo da Bíblia é o salmo desse domingo agora que vem. E como tradicionalmente nós estamos refletindo sempre sobre os salmos, esse, portanto, é o salmo escolhido para o domingo que vem. O primeiro salmo, salmo número 1. Queremos ler e depois levantar algumas questões, algumas reflexões que possam assim contribuir com o nosso entendimento, estimularmos, enfim, também a reflexão aqui na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 1 se refere aos justos e aos injustos. Ele começa dando um conselho no sentido negativo de não ouvirmos palavras e conselhos que não acrescentam nada, mas pelo contrário, confundem. Ele pede que nós não sigamos a mentira. Nesse mundo há uma cada vez maior uma disseminação de mentiras, de enganos, com o objetivo de causar dúvidas e confusão na cabeça do povo. Como cristãos, nós devemos nos afastar da mentira. Nós devemos amar e buscar a verdade. É óbvio que nem sempre isto é muito simples, porque a mentira, ela não vem aos nossos ouvidos com sua identificação bem clara. Olha, isso é uma mentira. Não. É preciso que tenhamos sabedoria. É preciso que tenhamos um mínimo de conhecimento para não cair nas armadilhas do pai da mentira, que tenta enganar, confundir e dividir. Por isso, se de um lado o salmista, ele aqui pede que nós não nos assentemos na roda dos escarnecedores, que nós não escutemos o conselho dos ímpios, se quisermos ser bem-aventurados, ele não apenas diz para evitarmos isso, mas principalmente nos ensina como fazê-lo. Ao continuar o seu conselho no versículo seguinte, dizendo: antes o nosso prazer deve estar na lei do Senhor, e nela meditar de dia e de noite. Bem-aventurado, portanto, o homem que não escuta a mentira, mas busca a verdade,
E a verdade certamente é encontrada na lei do Senhor. E na verdade queremos meditar de dia e de noite. A lei do Senhor, ela nos anuncia que o nosso coração precisa priorizar em seu amor Deus sobre todas as coisas e colocar ao lado de cada um de nós o próximo, amando-o assim como amamos a nós mesmos. Que nós tenhamos interesse pelo próximo como temos interesses no nosso próprio bem-estar. Portanto, esta é, em primeiro lugar, a lei de Deus que objetiva o amor. Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Mas aí, quando se trata da importância de meditarmos na lei do Senhor, aqui a palavra lei, ela aparece no seu sentido mais amplo, referindo-se a toda a revelação de Deus. Inclui também o Evangelho. E o Evangelho refere-se ao amor perdoador de Deus para todos aqueles que com humildade chegam a Ele e pedem perdão. Ele os perdoa por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue e deu sua vida em sacrifício pelas nossas injustiças, para que assim fôssemos sarados das nossas iniquidades. Portanto, se nós já nos assentamos na roda dos que escarnecem, enfim, dos que mentem e enganam, nós não queremos compactuar com isso, porque amamos a verdade e queremos que Deus tenha piedade de todos, tenha piedade de nós e que possamos buscar sempre, movidos pela sabedoria que vem dele, a verdade. Como falei antes, nem sempre é tão simples buscar a verdade nos assuntos do dia a dia de nossa vida. Mas a lei de Deus, ela nos ensina isso. Quando nós, motivados por um coração de amor, queremos interpretar as coisas sempre da melhor forma, queremos sempre dar um voto de confiança ao nosso próximo, queremos confiar. E tudo que é mal, tudo que é prejudicial, tudo aquilo que divide e separa, nós queremos rejeitar, porque no nosso coração prevalece sempre o amor a Deus e o amor ao próximo. Portanto, é uma das metodologias, digamos assim, que nós podemos usar para interpretar o que é verdade e o que é mentira, quando percebemos que atrás daquilo que está sendo dito existe o cinismo, existe a discórdia, existe o ódio, existe a provocação, existe o mal e não existe ou inexiste o amor. Esse é um princípio de nós filtrarmos as notícias que chegam aos nossos ouvidos, porque tão danoso como é o mentiroso que divide e que confunde, é aquele que gosta de ouvir a mentira, que se agrada da mentira, que não filtra a mentira, mas se assenta na roda dos escarnecedores, compactuando com aquilo que causa confusão e divisão. E continua o salmista dizendo que aquele que busca inspiração na lei de Deus, portanto, busca inspiração no amor, busca inspiração no Evangelho da graça e misericórdia de Deus, e que faz do Evangelho uma característica de suas atitudes, e que faz do Evangelho também um filtro para os próprios ouvidos, esse é como árvore plantada junto à corrente das águas. Esse produz coisas boas,
Produz bons frutos, não divisão, discórdia, mas promove também o perdão, a paz, o amor e a concórdia entre os homens. Não compactua com divisões, com discriminação, com falsidade, com cinismo e com mentira. Mas o que produz são os bons frutos do amor e da paz. São frutos que aparecem para a alegria das outras pessoas e do mundo, como traz alegria para aquele que encontra uma árvore frutificando abundantemente, porque está plantada junto às águas. Nós estamos também junto às águas, por exemplo, dão vida, e a água que nos dá vida é a palavra de Deus, e em particular o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são como árvore plantada junto às águas, que dá o seu fruto no seu devido tempo, e cuja folhagem não murcha nem seca, é sempre verde. A esperança não nos abandona, a fé não nos abandona, e a presença de Deus jamais há de faltar em nossa vida, porque buscamos a força dele através da água, que no caso aqui é a palavra de Deus, que nos purifica, que nos alimenta, que enfim nos dá vida. Os ímpios, porém, não são assim, são como a palha que o vento dispersa. O ímpio é o mentiroso, é aquele que divide, é aquele que espalha, é aquele que confunde. Mas a promessa aqui nesse texto é que esta mensagem do ímpio, ela não tem consistência. A palha não tem consistência. A palha, ela é sempre passiva e sempre depende da sorte dos ventos. Os ventos sopram para o sul, ela vai para o norte. Quando os ventos sopram de leste, vai para oeste. Mas é sempre uma vítima dos ventos, é sempre uma vítima das circunstâncias, porque não consegue enfrentar as situações, pelo contrário, são sempre pegos pelas situações adversas. O cristão não é pego pelas situações adversas, ele é capaz inclusive de remar contra a maré, enfrentar ventos e temporais e seguir em frente na direção daquilo que julga correto e bom, e que parte da palavra de Deus, da inspiração de Deus, o Espírito Santo, que vem a nós pela palavra do Evangelho de paz, de amor, de perdão e de salvação. Por isso os perversos, eles não vão subsistir na presença dos justos, mas o Senhor conhece o coração de todos. O Senhor conhece o coração das pessoas mal intencionadas, das pessoas que falam aparentes verdades travestidas de cruel mentira, que confunde e que traz perdição e condenação para aqueles que gostam de ouvir o engano e que gostam de ouvir a mentira, porque não tem a fé e o amor em seu coração. Mas aquele que tem a fé no coração, tem o amor no coração, tem condições de filtrar a mentira e não deixar que ela afete o seu coração, porque abre esse coração para a palavra verdadeira de Deus, que é a palavra da salvação, da paz, do amor, do Evangelho. O Senhor, portanto, conhece o coração daqueles que considera justos, porque foram justificados na fé em Jesus Cristo. Mas o caminho dos ímpios há de perecer. Portanto, a mentira não tem consistência, ela é como palha, ela talvez possa, num
determinado momento, trazer algum privilégio imediato para o mentiroso, mas com o tempo há de ser demonstrado que não há consistência na construção a partir de confusão e do ódio. A consistência, ela apenas existe quando construímos a partir dos princípios que encontramos na lei do Senhor, que amamos e na qual queremos meditar de dia e de noite. Princípios bem claros: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Princípios especialmente colocados no Santo Evangelho, que nos anuncia o amor de Deus, que perdoa nossas falhas, nos recebe como filhos de Deus e nos impulsiona a buscarmos os princípios pétreos da lei, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que assim seja na vida e no coração de todos nós. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém.